Olá, amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo nos direcione e capacite em seu abundante e infinito amor misericordioso, nos mostrando a direção e o caminho a seguirmos no dia de hoje, fazendo bem para Deus e para o nosso próximo. Amados, no ensino de hoje, Paulo dedicará principalmente ao dom de línguas e profecia, instruindo sobre a importância e o uso correto. A manifestação e uso das línguas deveria ser mediante a presença de um intérprete. Caso não houver, aquele que fala em línguas deve falar somente para Deus, discretamente. Paulo adverte para o uso correto, para que não aconteça de o ímpio se escandalizar, nos achando loucos. Nesse ponto, ele destaca a profecia, pois essa manifestação revela os segredos do coração do ímpio e muito provavelmente o levará ao arrependimento. Eu convido você a estudar e compreender 1 Coríntios, capítulo 14. O correto uso dos dons. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem seus sons distintos, como se conheceria o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Por que estareis como que falando ao ar? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai aprofundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupar o lugar de indulto? O amém sobre a tua opção de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei:
Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas serão um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em indultos ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Mas se todos profetizarem e em algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ordem nas reuniões da igreja. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos estejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quereis aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso as mulheres falarem na igreja. E porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente ela para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo com ordem e decentemente. Conclusão, amados, um capítulo que gera bastante controvérsia em nossos dias. Alguns acreditam que o dom de línguas é uma referência aos ministros que falavam mais de um idioma e tinham uma mensagem da parte de Deus. Outros acreditam que não. Essas línguas eram espirituais. Paulo está escrevendo sobre a bagunça de muitas línguas ao mesmo tempo. E a instrução dele é para que falem no máximo 3, e desde que haja um intérprete. Caso contrário, o dom deve permanecer inativado. Muitos desprezam a instrução desse capítulo, e o Espírito sabia que isso aconteceria. Então, Paulo encerra dizendo: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu lhe estou dizendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Sejamos imitadores de Paulo como ele foi de Cristo. Que nosso coração ouça, obedeça e pratique tudo o que aprendemos. E eu convido você a orar comigo em agradecimento a mais um alimento maravilhoso. A ti rendemos graças, Senhor, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia, gratidão pelo fortalecimento e direção, Pai. Gratidão pela clareza das Tuas palavras em nossos corações. Pai, que a cada estudo nós explodimos em consciência. Que palavra maravilhosa, Pai. Cada um de nós temos um dom e é importante
que nós estudemos e nos aprofundemos sobre ele. Uns têm o dom de cantar, outros de profetizar, assim como eu, e muitos outros em falar em línguas, mas é muito importante, Pai, saber o que está falando para edificar a igreja. Pai, gratidão por essa palavra hoje, que ela leve clareza e entendimento, Pai. Pai, eu te entrego cada coraçãozinho que ouve e compartilha essa mensagem. E o crescimento espiritual e emocional dos teus filhos seja em abundância, Pai. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Assim como eu tenho o dom de profetizar, levar a palavra e ganhar almas para Jesus, que cada um de vocês que me escutem também busque dentro de vocês o dom de vocês. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Portanto, não se cobrem demais. Apenas peçam direcionamento ao Espírito Santo e Ele tudo mostra. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.